eu amarrar meu tênis aqui antes que eu caia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à nossa reunião espírita do Grupo Sim, o Grupo Espírita que se reúne semanalmente aqui, em Farmington Hills, na Unit, uma unidade universalista que tem aqui em Farmington Hills. E a gente aproveita esse tempo, esse espaço e a presença de vocês para a gente divulgar a doutrina espírita, né? Uma doutrina de fé raciocinada, que traz o conhecimento que os espíritos trouxeram para nós, né? Através da codificação de Allan Kardec. E então é uma oportunidade para nós desenvolvermos nossa reforma íntima, para trabalharmos a nossa evolução. E sem a presença de vocês, nada disso seria possível. Então, realmente, muito obrigado. Só alguns recados antes da gente dar a palavra aqui para o Ricardo começar a palestra. Uma palestra bem interessante, por sinal. Nosso grupo se reúne e aluga esse espaço aqui, então a gente trabalha com doações. Então, quem puder nos ajudar com doações aqui para a manutenção das nossas atividades, né? A gente tem, além do canal de doação de espécie, a gente tem também formas de doação eletrônicas via os sistemas PayPal, Venmo, Google Pay e Apple Pay. Então, a todos os gostos aí, né? Quem puder ajudar, nos ajuda bastante. Quem quiser os links para poder fazer a doação, só nos pedir. E quem tiver na reunião, quem quiser, tem aí também os QR Codes para as doações, ok? Não vamos esquecer, está chegando o nosso show, né? Nós vamos ter um show no dia 19 de março, com uma banda de rock famosíssima, né? Que faz parte também do nosso dos Estados Unidos, que está passando aqui, felizmente, em março, está passando aqui por Michigan, né? Que temos alguns integrantes dela que são aqui do nosso grupo. Então, é um evento que vai ter música boa, rock nacional, internacional, daqueles que fazem das saudades, né? Os clássicos mais ouvidos aí dos últimos tempos. E também nós vamos ter uma boa comida brasileira, feita com capricho, e também doada, né, por várias instituições aqui que trabalham com alimentação. Estão entrando para participar, então queria agradecer desde já essas pessoas. Quem quiser participar também com doações de comida, mantimento, até ajuda no dia para trabalhar, nós estamos também recebendo e aceitando para fazer parte dessa festa, né? E participar e se divertir todo mundo. Então, deixar esse aviso aí, dia 19 está chegando. Então, não deixem de pedir os seus convites, né? Porque, infelizmente, o espaço não é muito grande, então as vagas são limitadas, ok? Bom, então, a partir das 3 da tarde, no dia 19. O horário, né? Então, a partir das 3 da tarde, vamos dar início ao evento. Será um sábado, então um dia bom aí para a gente. Tomara que esteja tempo bom também, um pouco mais. São 55. E o último aviso que o Bruno me lembrou bem, nós estamos dando início a um grupo de estudos da literatura espírita que acontece nas segundas-feiras. A nossa reunião ainda não começou, então quem quiser já dá tempo de começar junto com a gente. Então, a partir na segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está se reunindo pelo Zoom. Então, o link está nas nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse, só pedir ou entrar nas nossas redes e pegar o link e participar pelo Zoom, né? O aplicativo Zoom de reuniões virtuais. E vai ser bem interessante. Nós decidimos a semana passada que vamos começar pelo livro dos médicos, tá? É uma reunião de estudo que visa o estudo da mediunidade. Então, fiquem todos à vontade, aproveitem a palestra. Obrigado. Curtam aí a palestra do Ricardo. Obrigado. As redes sociais Spiritistas in Michigan, vocês vão ver no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, só para ter como base para vocês. Bom, boa noite. Eu acho que antes da gente começar, só um alerta para quem tiver telefone, por favor, coloca no silencioso, né, para não ter nenhum problema no momento, durante a nossa exposição aqui, a gente ser interrompido. O tema hoje é a guerra segundo o Espiritismo.
É um tema bastante importante nesse momento. Então, antes de começar, eu vou convidar todos, né, que estão aqui e os que estão em casa para a gente fazer uma oração, né, antes de a gente começar, para a gente proteger a nossa casa, proteger casa de cada um que está assistindo e todos que estamos aqui. Então, vou pedir para que vocês, nesse momento, fiquem mais tranquilos, calmos, se ligando mesmo aos seus mentores individuais, aos seus anjos da guarda. Vamos agradecer, então, por essa oportunidade, deixando todas as preocupações que nós temos do lado de fora. Vamos, então, saudando esse nosso mentor individual, este amigo de todo momento que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Com ele, vamos cumprimentando a todas as equipes de trabalho que estiveram aqui antes mesmo da gente chegar nesse local. Vamos agradecendo a eles por olharem por nós, por protegerem o nosso caminho até chegarmos aqui. Vamos protegendo também, através dessa oração, desses pensamentos, a todos os trabalhadores dessa casa que estão se dedicando de alguma forma para ensinar, para aprender. Com ele, vamos saudando a todas as fraternidades do espaço, aqueles que estão trabalhando junto conosco aqui hoje, junto com o palestrante, com todos que estão por trás dessa organização. Com eles, vamos agradecendo por estarmos aqui, nessa pátria que nos acolhe, agradecendo pelo nosso país, Brasil, olhando também para as pessoas que estão lá, em especial nesse momento, pelas pessoas que estão passando por questões de guerra, né? Olhando por todos eles, pedindo. E vamos nos ligando finalmente até o nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que com muito amor nos leve até o nosso Pai, a quem agradecemos através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim o seja. Uma boa noite, então. Espero que quem está em casa consiga me ouvir bem. Vou com o fone aqui para ver se o som sai ok. Se alguém der algum sinal, por favor, Babler, de que não está ouvindo bem, só me avisa que eu tento fazer algum ajuste. Bom, o tema hoje é a guerra segundo o Espiritismo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, não é meu intuito debater esse tema em relação ao que está acontecendo agora somente, porque senão a gente vai ficar aqui num debate e não é esse o intuito. Mas discutir o assunto segundo o Espiritismo, né? O que Kardec trouxe para a gente através dos espíritos há mais de 150 anos atrás, né? Onde as grandes guerras que nós conhecemos modernas não tinham nem ocorrido ainda, nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra, mas, obviamente, eles tinham conhecimento de outras épocas, o que tinha acontecido em outros tipos de guerras antes daquele tempo. Então, o intuito aqui dessa conversa hoje é a gente trabalhar sobre o conflito atual também, óbvio, eu vou deixar isso para a gente abordar mais para o final, mas um contexto histórico, religioso, espiritual e moral, com base na doutrina espírita. Então, esse é o intuito. A base de tudo que eu vou falar aqui é o Livro dos Espíritos, onde há vários capítulos, vários itens que tratam do tema guerra, ok? Então, não é a minha ideia fazer nenhum tipo de julgamento. Eu acho que a gente, dentro da doutrina, a gente aprende muito isso, né? Não existe o julgamento, a gente tem que trabalhar, entender sempre os dois lados, e no final entender que nós somos irmãos em desenvolvimento. Então, nós sabemos que onde quer que estejamos, nós estamos aprendendo de alguma forma, e foi isso que os espíritos trouxeram na época para Kardec e passaram isso através do Livro dos Espíritos. Então, a gente sabe, o homem vive, de certa forma, em guerra desde os primórdios, né? A natureza do homem, como o homem se desenvolveu, veio através de muitas guerras, em épocas diferentes, de formas diferentes. Isso, de certa forma, fez parte do desenvolvimento. Quando nós saímos lá do homem das cavernas, que vivia sozinho, praticamente sozinho, começou a se agrupar como família, formaram-se as famílias e depois começaram a disputar por espaço, por terra, por locais ou por conhecimento, né? Então, isso sempre existiu
na face da Terra e fez parte da nossa evolução. Então, de certa forma, a gente vê isso num panorama histórico, sempre fez parte do nosso globo terrestre, porque nós entendemos que estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então, isso faz parte aí, essa mensagem, de forma bem resumida, que os espíritos trouxeram na época para Kardec e que se aplicam nos dias de hoje também, e a gente vai ver aqui durante essa exposição. A forma como eu organizei, então, primeiro, trazendo esse contexto um pouco histórico, dentro do tempo que a gente tem aqui, o que dá para fazer, entender as perguntas que estão constantes no Livro dos Espíritos, que é a base para a gente entender o conceito entendido dentro da doutrina espírita, e depois, aí sim, abordar um pouquinho do que está acontecendo agora, de uma literatura ou de um acontecimento moderno, e no final, se der tempo aqui, eu trouxe também uma visão fora do espiritismo, dentro de uma doutrina também cristã, mas não espírita, e a gente vai perceber que o mesmo conceito é entendido, ou podemos usar a palavra o mesmo, mas o conceito similar é entendido também sobre a guerra. Então, eu acho isso interessante, porque a gente vê que os nossos pensamentos, como a doutrina espírita vê, ou como explica isso, não está sozinho no nada, não é só uma coisa isolada, só os espíritas acham isso, acreditam nisso, não. Existe um conceito geral com entendimento bem similar, ok? Para todos os casos, né, da história, a guerra sempre foi uma solução imediatista, né? Tinha que se resolver um problema, não sabia como se resolver de uma forma pacífica, ia para a guerra, né? Em todas as épocas lá para trás, todos os tipos de guerras, quando ainda não existia arma com pólvora, eram outros tipos de batalhas, depois com a pólvora, com explosões e assim vai, mas sempre teve esse conceito da força. E isso está ligado à forma como nós, espíritos encarnados ainda em evolução no planeta Terra, entendemos como nos defender ou como sobreviver. E isso está enraizado não só no momento da guerra, isso acontece no nosso dia a dia. Quando a gente sobe o tom de uma voz para falar com uma pessoa, porque a gente não teve paciência para falar com ela, para debater de forma adequada. Isso aqui, né, como Jesus falava, atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então, isso todos nós fazemos de uma forma ou de outra, dentro da nossa família, com um amigo, com um familiar. E esse, infelizmente, ainda é a nossa condição, né? Condição moral como espíritos encarnados. E aí, eu vou passar um pouquinho aqui, um pouco das perguntas que se fazem, né? E tem dentro do Livro dos Espíritos, depois eu vou citar, inclusive, quais são os números, né? Se alguém tiver curiosidade, depois dá uma olhada. São bem conhecidas as perguntas com o número para a gente ver como eles explicaram cada uma daquelas perguntas. Então, por exemplo, como que a espiritualidade vê as guerras, né? O plano espiritual, aqueles espíritos já mais evoluídos, como é que eles veem isso? Elas são permitidas por Deus? Deus permite que as guerras aconteçam? São perguntas que estão na nossa cabeça. E as inúmeras mortes? Quantas pessoas morrem? Isso é aceitável? E o soldado que mata na guerra? Ele também é culpado? Ele também está cometendo um assassinato? Ele também será julgado dentro da consciência que a gente tem por isso que ele fez? E aí a gente vai abordar todos esses temas aqui através de respostas do plano espiritual, e obviamente acredito que cada um de nós também possa, com esse conhecimento passado por eles, também ter a nossa própria reflexão, né? A gente não é obrigado a aceitar tudo, acreditar em tudo, mas a gente deve ter a nossa própria reflexão. Então, a guerra, o que eles deixam muito claro em todos os momentos que eles falam, a guerra é sobretudo a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força. Então, bem claro, ser humano ainda animal. E essas mensagens, lembrando, elas foram passadas lá em 1860 e alguma coisa, né? 2 séculos atrás, ainda as grandes guerras que nós conhecemos modernas, Primeira e Segunda Guerra, não haviam
ainda ocorrido. Mas Kardec vivia na França, né? Então ele tinha noção muito grande do que eram guerras, porque a França passou por muitas outras guerras, em outras proporções. Então, eles deixam isso muito claro, instinto animal, né? Devido ainda à nossa fraqueza moral, como eu falei, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto. E aí, vamos lá, aquele exemplo que eu dei do dia a dia. Os benfeitores espirituais ensinam que no estado de barbárie, ou seja, né, numa situação grave de conflito, os povos somente conhecem o conceito dos mais fortes. Daí, vivenciarem um estado de guerra permanente que se vai modificando à medida que o homem progride. E vai ter um momento aqui que vocês vão ver, acho que uma das perguntas, eles comparam a evolução do ser humano dentro de toda a história, né, no contexto de milhares de anos, já entendiam naquela época, 2 séculos, que nós havíamos evoluído muito, que muitas barbáries que se viam no passado já não se via mais. Mas a gente ainda, no ano 2022, ainda vê algumas coisas, infelizmente. E aí começam a vir as perguntas, mas com a sua sabedoria divina, Deus permite isso, né? O homem tem o livre-arbítrio, então Deus permite, é isso que eles deixam claro. Por que ele permite? Porque ele entende, né, dentro desse conceito explicado, que a gente tem o livre-arbítrio e precisa passar por essa experiência, por causa da condição que ainda vivemos, por causa da maneira como ainda vivemos. Essa é uma das formas utilizadas para, de alguma forma, passar um ensinamento. Duro ensinamento, né? E a gente fala muito dentro da doutrina espírita, se a gente não veio pelo amor, a gente veio pela dor, né? E é muito isso mesmo. Depois ele vai falar um pouco da lei da destruição, né? Que é uma das leis que a gente vai também tratar um pouquinho aqui. A guerra nunca vai ser o caminho preferido da espiritualidade. Isso eles deixam muito claro. Eu estou passando aqui um resumo de tudo, depois a gente vai ver isso nas perguntas mais detalhadas, só para vocês entenderem. Mas eles falam, a espiritualidade nunca vai preferir como uma ação corretiva, vamos dizer assim, para ajudar a humanidade, nunca vai dar preferência à guerra. A preferência é sempre pela paz, né? Por maneiras que a gente consiga aprender sem sofrer. Mas eles também entendem que em alguns momentos isso faz parte do desenvolvimento e precisa acontecer. Basicamente é isso. Eles procuram, inclusive, acho que uma vez a gente estava até debatendo esse tema, eles procuram, inclusive, influenciar, né, nos meios e da forma que eles podem para que isso não aconteça. Ou, se é para acontecer, que aconteça com menos gravidade. Também eles deixam isso claro. Então, o homem, se deixasse ele com livre mesmo, né, aquele livre-arbítrio total de fazer tudo que ele tivesse com vontade naquele momento, talvez seria muito pior. Então, existe sim a influência do plano espiritual, também tentando pacificar, controlar ou minimizar uma ação que necessariamente vai acontecer, que eles já sabem que vai acontecer, que é inevitável, mas que eles tentam pelo menos, a gente usa muito esse termo mais moderno, mitigar, né, o risco, o acontecimento, se a gente for modernizar essas palavras aqui. Então, o Espiritismo, como doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais, se relaciona com tudo que diz respeito ao nosso processo existencial, pois objetiva contribuir para o progresso da humanidade, tornando-a melhor. Então, isso era que eles tentavam passar. Inclusive, com a vinda do Espiritismo, né, com a codificação do Espiritismo, uma das ideias naquela época do plano espiritual era trazer essa maior consciência para a humanidade, através de uma nova doutrina, de um novo ensinamento, para que as pessoas entendessem, olha, não acaba aqui, não adianta você matar o seu irmão, porque não vai acabar aqui. Tem consequências, ações, tem reações. Então, eles tentaram trazer isso também. Eles colocam, inclusive, essas mensagens da época do Espiritismo como uma forma de ajudar a humanidade, as pessoas daquela época, a entenderem isso e a evitarem maiores consequências futuras. Ok. Uma coisa que eu anotei aqui, no Livro dos Espíritos, inclusive, eles falam, tem um capítulo específico sobre a lei da destruição, né? E eles falam que a guerra foi classificada pelos espíritos como um de seus agentes.
gente fala, nossa, não é que eles criaram a guerra, mas ela é utilizada como um dos agentes de desenvolvimento moral das pessoas, né? De purificação. Eles também esclarecem que Deus permite que assim aconteça para propiciar ao homem a oportunidade de uma evolução mais rápida. Aí a gente vai entender mais lá para frente, no sentido de atingir a liberdade e o progresso. Ocorre que nessas condições, que são muito rudimentares, né, na caminhada que a gente teve, a gente se imaginando como espírito, né, todos presumido, né, que a gente entenda sobre a reencarnação, que a gente tem diversas múltiplas encarnações. Eles falam que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada como ser encarnado, nós passamos. E esses sofrimentos, aí eu estou falando, não é que encarnação só, a gente pode estar falando de coisas muito, muito, muito antigas, né? O desenvolvimento como ser humano de séculos. E essa caminhada, né? Essas experiências que a gente teve, dificuldade de sobrevivência, inclusive, ela gerou, de certa forma, um desenvolvimento no nosso espírito, na nossa consciência, pela força. E isso explica um pouco por que ainda nós estamos ainda nessa situação, né, de como espíritos ainda precisarmos agir com a força. Aí a gente vai entrar no mundo da política, né, do desenvolvimento sem freio, né, sem limites, por ganância. E aí entra uma série de coisas que a gente trata em vários outros temas, como orgulho, o desejo incessante, né, de desenvolvimento de alguma coisa. E tudo isso tem a ver com a forma como o ser humano foi desenvolvido no planeta Terra em várias encarnações, né? Essa agressividade que a gente tem, a questão sempre voltada para a violência, que foi em muitos casos usado como autodefesa. Mas se a gente analisar, né, a fundo, as nossas experiências, elas estão enraizadas, elas vão ficando, a gente vai depurando. A cada encarnação a gente tenta o quê? Qual que é o nosso objetivo aqui? Melhorar. Então, se eu fiz uma coisa não tão boa na minha encarnação atual, eu vou tentar melhorar na próxima, e na próxima, e na próxima, e é esse processo que nós estamos. E, na minha opinião, obviamente, isso faz bastante sentido. E aí, novamente, ele fala das múltiplas encarnações. Deixa eu ver aqui o que a gente pode... Bom, uma coisa interessante, com todas essas experiências, eles põem um ponto bem claro: o ser humano ainda não aprendeu a possuir, né? A gente ainda, existe muitas pessoas que não entenderam ainda que a gente não leva nada daqui, a gente leva aquilo que a gente aprendeu, né? A gente tem, para nós que temos a consciência de que a gente vai, né, a gente acredita, como espírita, que a gente vai reencarnar novamente, que a gente não vai levar nada daqui. Então, é um sinal que algum entendimento já está entrando na nossa cabeça, na nossa consciência, mas nem todos ainda têm essa consciência. E aí, isso fica mais difícil ainda, porque ainda está nesse processo de desenvolvimento. E aí, esses bens que a gente tem geram essas disputas que a gente sabe de poder e tudo mais, que geram as guerras. Basicamente, é isso. Se você for analisar, quando a gente for tratar um pouco do tema atual, da guerra atual, o que está por trás, né? São interesses de alguém ou de alguns, de um grupo que tem alguns interesses econômicos ou políticos, e por isso entenderam que a batalha seria a maneira de brigar por isso, né? De se colocar nessa situação. E aí começam algumas perguntas sobre as pessoas que vivem no meio de uma situação como essa, de uma guerra. Você vai imaginar, tem um cidadão que foi convocado para a guerra. Ele é um cidadão, vamos usar um exemplo, um cidadão de bem, sempre fez tudo de bem, nunca pensou em matar ninguém, nem fazer mal para ninguém, mas ele foi convocado para a guerra. E ele tem, por obrigação, ele tem que ir, não tem outra alternativa. Isso é levado em consideração? Ele é tão culpado como um líder
que desenvolveu a guerra, que provocou a guerra, o que vocês acham? Não. Né? Exatamente que isso os espíritos falam. Não. Então, eu costumo usar um exemplo. Há muitos anos atrás eu tinha essa dúvida também, né? Eu me perguntava, a gente via o policial, né? Um policial trabalhando, fazendo trabalho, esquece a guerra, está trabalhando ali no dia a dia dele. Ele tem por obrigação, ele porta uma arma porque ele precisa se defender. Numa situação de emergência, ele precisa, inclusive, acaba atirando em alguém, pode matar, pode vir a matar, mas ele não tem arma para sair matando as pessoas, né? Isso eu acho que é claro dentro de uma sociedade organizada, correta, não é esse o objetivo de um policial. Mas, eventualmente, isso vai acontecer. E a gente vê, vamos pegar o exemplo do nosso país, né? Quando um policial entra em alguns lugares mais perigosos, que acabam tendo combate, ele vai se defender, eventualmente, e pode vir a matar alguém. Ele tem culpa? É o mesmo pensamento que eu tinha de a gente pensar num soldado na guerra. Ele tem uma responsabilidade, óbvio, todos temos responsabilidade pelo que fizemos. Mas qual é o grau disso, comparado com alguém que, por vontade própria, causou algo, né, sem ser por uma ação necessária ou por defesa própria. Então, isso a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre a visão dos espíritos, e eu gosto de usar esse exemplo do policial porque ele é mais natural, né? Até pouco tempo atrás eu não imaginava que eu poderia estar falando hoje de uma guerra acontecendo de verdade, né? Eu imaginava que isso já tinha passado. Eu tinha realmente, eu falei, não é possível, isso não vai acontecer mais, né? O ser humano já cresceu o suficiente para entender isso, mas não, infelizmente a gente está aqui de novo. Então eu usava o exemplo do policial, não usava mais o exemplo da guerra, porque o policial a gente sabe o que acontece, né? Então é isso. Aí eles falam de novo a lei da destruição, né? E eles já explicavam nesse pedaço que quem fomenta a guerra em seu proveito, ou seja, um líder que está fazendo isso, deverá espiar muitas outras existências. O que significa espiar muitas outras existências? Ele vai conscientemente em outras existências e inconscientemente, né, pagar por aquilo, né? Ele vai ter que depurar isso, né? Que ele provocou, que ele causou, ou que ele foi o evento gerador, causador, ou que mediou essa situação. O líder é sempre mais responsável do que os seus liderados. Sempre, sempre. Porque ele está fazendo, ele está levando as pessoas a isso, ele está levando a ação a acontecer. Uma pessoa sozinha não poderia evitar uma guerra de nações, né? Por mais que a gente queira, a gente não consegue evitar uma guerra. Mas pode e deve decretar a paz em sua vida. Esse é o momento para a gente parar aqui e pensar. Porque a gente está com o pensamento na guerra, infelizmente. Isso incomoda a gente, né? É o nosso dia a dia, a gente está vendo as notícias. Mas a gente pode e deve decretar a paz na nossa vida. No lar, no trabalho e junto aos demais. Promovendo a fraternidade pessoal que, somada a outros, redundam na paz coletiva. Então, um dia desse a gente estava, acho que, falando sobre isso aqui. Eu sozinho, eu falava, mas o que adianta eu orar, eu pedir, sozinho eu não vou fazer nada. Realmente, sozinho não vai mudar, não vai evitar, mas se a gente coletivamente, ao invés de estar vibrando, ligado à guerra como o acontecimento, e lógico que a gente tem que entender o que está acontecendo, que são pessoas, mas se a gente pensar, né, como a gente pode ajudar com nossos pensamentos em conjunto, vibrando por isso, não pelo lado negativo, mas pelo bom disso, a gente tem poder, sim, de mudança. Se todas as nações juntas... E eu acho que isso está acontecendo, de certa forma. Eu acho que essa guerra poderia ser muito pior se tivessem todas as nações só apontando o dedo uma para outra, né? Quando eu falo nações, eu não estou falando de governantes, né? Porque aí é jogo político, não é isso que eu quero falar, mas nações, nós, né? Os cidadãos normais que estão no dia a dia sofrendo com isso de uma forma ou de outra. Então, eles deixam muito claro isso, os espíritos, eles falam nessas questões. E aí, eles vão além aqui, eles falam, o progresso moral, ele é mais demorado,
e não consegue acompanhar o avanço da inteligência. E isso é pura verdade. Eu fiz uma reflexão assim, pegando essas palavras essas perguntas foram 200 anos atrás, de espíritos que tinham alguma lucidez para explicar esse assunto. E olha o quanto a gente evoluiu em 200 anos em termos de inteligência, né? Em termos de tecnologia, conhecimento que a gente tem, só que moralmente a gente não desenvolveu tanto. É isso. E eles já falavam isso há 200 anos, fazendo uma reflexão mais para trás, né? Não de agora, mas a gente percebe isso agora também. A gente desenvolveu na nossa inteligência, mas não no mesmo nível a nossa moral. Isso não estou aqui julgando ninguém, é só uma reflexão geral, né, da humanidade como um todo. Me parece que isso faz sentido, é verdade. Ainda que tenhamos evoluído muito moralmente nos últimos milênios, e eles reconhecem, ainda que tenhamos, falando em milênios, não está falando em anos. São espíritos que trouxeram informações com conhecimento de milênios. Então, eles sabem como eram as guerras. A gente vê em filme hoje, né, sendo retratadas através do conhecimento que foi adquirido, que foi descoberto pela história, como que eram as guerras bárbaras, né? Mesmo sem as armas que nós temos hoje, eram muito, muito piores. Assim, a predominância do mal, que caracteriza o mundo de provas e expiações, que eu falei aqui, impele os mais desenvolvidos intelectualmente. Olha só, isso não foi escrito agora. E, em consequência, mais fortes a buscarem, cada vez mais, ampliar seus poderes em detrimento dos mais fracos. É sempre a nação mais forte, né, tentando abater uma nação mais fraca. Normalmente é essa. O fato é que as consequências espirituais de uma guerra permanecem ignoradas pela maioria das pessoas. Outro fato verdadeiro. E os seus responsáveis terão de suportar, no mundo espiritual e encarnações futuras, os efeitos da lei de ação e reação que rege o universo. Ponto, claro, né? Para quem para quem estuda a doutrina, para quem entende um pouco, a gente esse ação, reação, todos esses pontos são falados muitas vezes em muitos outros tópicos, muitos outros assuntos. Não é uma coisa nova, né? Para a gente estar tratando aqui. Então, só para reforçar. Em resumo, o Espiritismo não vê a guerra como uma situação irreversível, mas como resultado de um estado passageiro da humanidade. Mesmo considerando que o progresso moral é lento, um dia ele vai propiciar o banimento das guerras e de todo tipo de violência em nossa sociedade. Amém. Né? Temos que rezar para isso mesmo. Sempre torcer para isso. Eu, particularmente, acredito. Eu acredito na evolução desse animal que nós somos. E quero continuar acreditando. Bom, tudo bem até agora? Algum comentário, alguma pergunta? Vou dar uma pausa aqui, porque eu vou entrar agora nas perguntas específicas, tentar passar de uma forma tranquila aqui para que a gente possa discursar sobre elas. Um comentário? Não? Ok. Então, vamos lá. E eu não estou seguindo, para quem está com o livro dos Espíritos aberto, eu não estou seguindo a ordem das perguntas. Então, você vai ter, basicamente, das 739 até as 745, 749. 749. Então, da pergunta 739 até as 749. E também tem um vasto material entre as 541 e as 548. Ok? Só para quem tiver com o livro dos Espíritos na mão. Também tem um pouquinho sobre isso na 671. Só como referência, se alguém quiser seguir. Bom, e aqui eu não estou seguindo a ordem das perguntas. Eu coloquei de uma forma para a gente poder falar sobre o assunto. Qual o objetivo da providência? Quando a gente fala providência de Deus, tornando a guerra necessária. Essa é uma das perguntas. Aí eles respondem. A liberdade e o progresso. É duro, hein? A guerra tem como objetivo a liberdade e o progresso. E aí vem uma continuação dessa pergunta. Se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo e resultado a escravidão? Porque sempre vai ter alguém, né, do outro lado sendo abatido, sendo preso, sendo... Escravidão momentânea, eles respondem, para cansar os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. Okay? Sem julgamentos aqui, ok? São respostas que foram dadas pelos espíritos
Vamos refletir, cada um de nós, se faz sentido, se não faz. Aí vamos para a pergunta 739 aqui. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam. É uma pergunta, né? Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam. Então, né, tudo que a gente sabe que acontece com pessoas que foram bombardeadas ou tomaram tiro. Eles falam sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que lhes resulta, frequentemente só gerações futuras o sentem. Aí a gente pode, talvez, né, pelo menos eu fiz essa reflexão, o que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, houve um efeito muito forte na Europa. E a gente vê uma Europa hoje desenvolvida de uma forma diferente depois da guerra. Infelizmente, agora temos um outro pedacinho desse desenvolvimento acontecendo, num outro lado, mas está acontecendo. Então, eles falam exatamente isso. Portanto, compreendemos que, com isso, que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade durante o tempo que nos for necessário. Ou seja, ainda é necessário, ainda precisamos. E aí mas e quantas pessoas que fomentam a guerra, né? Que se comprazem com isso, também estariam praticando a lei de Deus? O que vocês acham? Não. Não. A resposta é não. Deus não encoraja a guerra. Ela é mera consequência da nossa natureza enrijecida do mal, ou no mal, nesse caso aqui. Então, é aquela diferença do soldado que foi convocado, ou do cidadão de bem que foi convocado para a guerra, a gente está vendo isso acontecer, e aquele dirigente que quis a guerra, que provocou a guerra. Deus não está protegendo ele, ele não colocou aquilo como uma coisa que ele encoraje. Tem consequências, né? Tem o porquê. Essa nossa ansiedade para estarmos certos e nosso orgulho em admitir nossos erros criam situações que levam a guerras, principalmente em esferas políticas de poder. De novo, né? Essas pessoas transgridem a lei de Deus. Bem claro essa é a resposta deles. Em benefício próprio. Não é em benefício de ninguém, é próprio. Mas, como diz o Evangelho de Mateus, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, ação e reação, causa e efeito. Certo? Para a próxima pergunta aqui, 745. Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? De novo, falando do... Esse é o verdadeiro culpado. E muitas existências lhe serão necessárias. Eu estou repetindo aqui, você vê de novo. Para espiar todos os assassínios que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado, para satisfazer sua ambição. Ok? Seria condenado soldado, estando em uma guerra... Aí é a próxima aqui. Sempre, responsabilidade sempre, né? Tudo que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade, né? Que é a nossa consciência que vai cobrar, né? Só que aí eles falam, essa questão é muito importante, pois estamos no assunto seguinte do livro dos Espíritos, que é o assassínio. No tópico abordado, entende-se que causar a morte de um semelhante é sempre um crime na lei de Deus, salvo em caso de força maior, onde o seu instinto de conservação compele o ser a agir de forma a preservar sua própria existência, sua própria vida. Então, é aquilo que eu falei um pouquinho antes, que eu usei como exemplo, né? Aqui, de novo, não cabe a nós julgar, né? Cada um vai ter o seu próprio julgamento e vai entender da forma que achar melhor. Mas eles tentam justamente trazer essa consciência que é diferente, o peso é diferente. Né, a vista de Deus ou de quem quer que seja no plano espiritual, ou sua própria consciência do plano espiritual. Você sabe, eu matei, mas eu não queria matar, eu me arrependo de ter feito aquilo, foi uma ocasião que aconteceu. Outra coisa, eu matei mesmo, queria acabar com a vida das pessoas, é diferente, né? Porque eu tinha uma vontade, eu tinha uma ambição, então é bem diferente.
Aí fala um pouco mais sobre o soldado na guerra, né? Basicamente o que eu falei aqui, não vou entrar nesse assunto. Aí vamos para a pergunta 749. O homem é culpado pelos assassinos que comete durante a guerra? Aí ele não está falando jamais só de um soldado, ele está falando de uma pessoa comum. Não quando ele é constrangido pela força, ou seja, por defesa, mas é culpado pelas crueldades que cometa. E ser-lhe-ás levado em conta o sentimento de humanidade. Aí, bem interessante também. Eu concordo com isso, né? O seu sentimento, o motivo do porquê você fez aquilo é realmente aonde pega. Ok, e aí eles fazem uma conclusão, né, que o assassinato em si não é que é o problema numa situação de guerra, e sim qual a intenção por trás daquilo, né? Isso, a intenção sempre é o maior problema. Aí mais uma pergunta aqui que é a 747. O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Aí ele, não sei por que ele pergunta aqui, já o dissemos, Deus é justo, ele julga mais a intenção do que o fato, só para confirmar o que ele tinha explicado, né? Ele fala da justiça divina, né? Ele é justo, ele está vendo a intenção, não o que aconteceu em si, mas a intenção. O que está por trás daquilo é maldade? Aí falam novamente aqui do final das guerras, quando a gente tiver alcançado esse grau de evolução, né? Que a gente, eu achava que a gente estava perto, agora já tenho um pouco de dúvida. Tem mais um caminhozinho para a gente seguir, né? Tem um pouquinho mais, infelizmente. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Pergunta 743, né? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. E aqui, não vamos ser hipócrita com a gente mesmo, né? A gente não está em guerra, graças a Deus. O país que a gente está não está em guerra agora. O país que a gente vivia não costumava entrar em guerra. Mas vamos nos colocar numa situação, né? Que a gente poderia estar num outro lugar que estivesse em guerra. E vamos nos colocar numa situação ainda mais simples. Qual a guerra que nós fazemos entre nós mesmos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa? As nossas atitudes, essas atitudes nossas às vezes parecem ser pequenas e cada um de nós tem um pouquinho do destemperamento, é o que ainda a gente está aqui para aprender e que em alguns casos de graus mais elevados geram conflitos como uma guerra, né? É isso. Bom, e aí eu vou para uma outra linha de perguntas aqui, que é a 541, para quem estiver seguindo aí, eu acho que ninguém está seguindo mais. Bem, vou citar para... Durante uma batalha, há espíritos assistindo... Essa é bem interessante, que aí vem o lado... Qual é a influência dos espíritos na guerra? Há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos, porque são dois exércitos ali brigando, né? Dois lados. Qual que é o mal? Qual que é o bom? Eles estão parando os dois lados ou só um lado? Sim. Então eles falam sim, existe sim espíritos amparando os dois lados. E que lhes estimulam a coragem. Olha que interessante. A coragem. Ninguém falou estimula violência, não. A coragem. Uma coisa muito diferente. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo, né? Quem lembra um pouco de história das guerras que existiam, né? Então tinha os deuses que protegiam, o deus tal vai proteger aquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados sob forma alegórica, né? Isso que eles respondem. E aqui eu tenho um link que eu fiz para uma observação para a mesma pergunta, que é a 541. Ele fala, eu não ia lembrar isso aqui, mas ele fala, por trás dos heróis haviam Apolo, Atena, Ares, né? Alguns eu lembro aqui, o Ares eu não me lembro, mas Apolo e Atena sim. Ou seja, alegorias representativas para inspiração deste ou daquele povo. Mas você vê, eram duas nações de alguma forma guerreando e existia a proteção, existia o encorajamento dos dois lados, pelo plano espiritual. Assim eram esses deuses simplesmente espíritos que acompanhavam os encarnados nas guerras e lhes foram atribuídos nomes mitológicos, alguns inclinados ao bem, com o intuito de contribuir com luz e esperança,
esperando o mais depressa a paz. E aí segue um pouquinho na questão 541 ainda. Durante uma batalha... essa é a mesma pergunta, desculpa. Aí eles falam aqui... em uma interpretação poliana, né, ou seja, uma interpretação sem maldades, né, se a gente não tirar toda a nossa maldade das cabeças, a coragem que os espíritos superiores se referem não seja uma brutalidade instintiva, mas sim a moral e a firmeza ante um cenário facilmente desestabilizador. Os espíritos nas guerras também podem optar pelo lado da injustiça, servindo à discórdia e causando destruição, influenciando e intuindo grandes líderes aos conflitos. Os dois lados. As correntes da espiritualidade superior vigia e acolhe aqueles irmãos vítimas de guerras. Eles também intuem, quando possível, os dirigentes mundiais encarnados, aconselhando ao diálogo, a compreensão e a paz. Vou fazer um paralelo aqui, por que eu quis tocar isso? Vamos sair da guerra. Nós que estudamos, que procuramos entender mais, né, a doutrina espírita, a influência que tem os espíritos na nossa vida, no dia a dia, nós sabemos disso. Nós temos influências tanto para o bem quanto para o mal. Isso acontece em diferentes níveis, diferentes ocasiões, mas acontece. A mesma coisa numa guerra. E aí, interessante aqui também, né? Aos espíritas, ele está falando para a gente aqui, hein? Cabe muita prece e vigia em relação aos pensamentos e à energia emanada. Então, outro dia a gente estava conversando aqui, acho que estava eu, o Babler, o Rodrigo, a gente está com a nossa cabeça pensando na guerra, não tem jeito, está acontecendo, a gente vê. Como é que a gente vai agir nesses dias? A gente vai ficar falando da guerra? Vai ficar falando da desgraça realmente que está acontecendo? Ou vamos tentar puxar para um outro lado de vibração, de pensamento, de energia? E a gente até falou, alguém falou, eu gosto muito de brincar sobre o assunto, mas nesse momento esse é um assunto que eu não gostaria de fazer muitas brincadeiras, né? Porque, óbvio, é um momento bem sensível. Então, e eles colocam isso bem como uma coisa para a gente. Contribua para uma atmosfera luminosa. Em oração, fortaleça as correntes espirituais de luz, contribuindo para a estabilidade e o progresso de nosso planeta Terra. Então, nós temos um papel muito importante. Aqui ele está falando para os espíritas, obviamente, porque isso foi tirado de um contexto explicando espírita, mas isso todos nós humanos, independente da religião, temos esse poder, né, da oração, da fé, de ajudar de alguma forma com bons pensamentos. E a própria ciência já provou isso de certa forma, né? Ondas de pensamentos positivos e negativos, como eles influenciam no nosso dia a dia. Então, vamos refletir. E aí, vamos trazer para um momento agora, né? Seja em âmbito macro ou micro, sempre estiverem e continuem presentes no dia a dia da população de um mundo de provas e expiações. Isso a gente está falando da guerra. As turbulências se intensificaram em 24 de fevereiro, né? Agora entrei no assunto atual, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Neste momento, vale relembrar pontos fundamentais da doutrina espírita e reforçar a importância de aplicação dos preceitos do espiritismo na presente encarnação, atentando para evitar se deixar envolver na disputa. Então, primeira coisa que eu deixei claro aqui hoje, e não foi depois que eu li isso, não, eu já tinha isso para mim como uma coisa certa. Quando eu falei, eu vou falar sobre isso, a minha palestra vai ser sobre isso, né? Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Eu não tenho nenhum lado, aqui a gente vai falar sobre o assunto sem tomar o lado da disputa. Na dualidade e no desequilíbrio que permeiam situações como essa. A doutrina espírita, com base nos ensinamentos de Jesus, recomenda a busca de fortalecimento espiritual, a elevação do pensamento e do padrão vibratório aos benfeitores e a necessidade de os espíritas tornarem-se promotores da paz, evitando discussões infrutíferas e não tomando partido de um ou de outro. Então, obrigado. Boa mensagem. A recomendação é sempre a emissão de vibrações de esperança, amor, entendimento, energias benéficas, blá, blá, blá. É indicado deixar de pensar na guerra e focar na paz. Isso aí. Isso é o que eles falam, deixo bem claro.
Aqui eu tenho algumas outras perguntas, deixa eu ver, para o tempo, mais 5 minutinhos, acho que dá, né? Eu vou, quem depois tiver interesse, as perguntas das 542 até as 548, vai falar, pode algum espírito influenciar no general na concepção de seus planos de campanha, né? Já responderam, sem dúvida alguma, eles podem influenciar, se tiver algum interesse. A gente tem, lembra, os espíritos desencarnados são também espíritos em evolução. Existem também os interesses diferentes, porque eles também não estão evoluídos em alguns casos. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-la à derrota? Ou seja, eles, na sua cabeça, te intuírem e te levar para uma derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio. Então, ele coloca a responsabilidade também nos comandantes, em quem está provocando a guerra. Ele também tem liberdade total para aquela intuição, não é isso que eu quero, não faz parte da minha essência, ou o contrário. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui, porque eu quero passar para o final aqui. Genan... ele pergunta se eles podem ser intuídos, né, de uma forma, como uma segunda vista, para uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado, uma previsão, né, do que vai acontecer. A gente já viu isso, quantas guerras, né, que tinham. Joana d'Arc, né, ela ajudava as batalhas, lembra? Com as previsões que ela fazia, e ela não estava fazendo aquilo com interesse mal, né? Ela estava fazendo aquilo para ajudar aquela nação que por alguma coisa estava fazendo. Então, existem várias formas de influência. Esse é o ponto que fala muito na influência dos espíritos nas guerras, ok? Então, existe sim influência, e dos dois lados, para o bem e para o mal. Aí basta, obviamente, a nossa moral é que vai dizer, né, o que a gente vai fazer. Eu coloquei alguns tópicos para a gente refletir aqui. A gente já falou sobre o soldado, né, cumprindo ordens, tem responsabilidade, qual é o nível da responsabilidade, o civil se oferecendo para lutar, né, a gente está vendo isso acontecer também, ou sendo basicamente obrigado a lutar, porque ele tem que defender a família, o lugar onde ele vive. E já falamos também sobre, mas era um ponto para a gente refletir sobre o plano espiritual se envolvendo na guerra. E aí eu deixei aqui para o final uma outra visão que é fora do espiritismo, que esse artigo foi escrito por um professor de estudos bíblicos no Asbury Theological Seminary. Depois, se alguém se interessar, eu posso passar. É um artigo simples, mas eu achei, porque eu estava procurando, eu quero ver alguma coisa, uma outra visão se coincide com aquilo que a gente fala, né? E adivinha qual é o tema? O título do estudo desse professor: Forças espirituais estão por trás das guerras deste mundo. E ele tem uma visão de forças espirituais diferente daquilo que a gente trata aqui no espiritismo, né? Eles tratam de uma outra forma, mas é um entendimento que é totalmente coerente também. Ele fala: os anjos das nações, quem são os anjos das nações? Descritos nas escrituras, nos lembram que o mal cósmico molda a política da guerra terrena. Oremos segundo essa verdade. E aí, o artigo dele, infelizmente, não vai dar para falar muito aqui, mas se ele não estivesse escrito que era um professor de estudo bíblico da universidade que não é espírita, eu poderia pegar aquilo e entender que é exatamente a visão espírita, assim, é exatamente tudo que eu li para vocês aqui, o que eu aprendi, que eu absorvi, e que vocês também têm de conhecimento, é muito próximo. Então, ele fala das mesmas coisas: questão moral, questão de interesse, orgulho, né, obsessão por poder, tudo isso são os geradores, e a influência do que ele chama de anjos, né, dentro aí de um contexto bíblico, porque essas guerras eram relatadas também no contexto bíblico. Então, eu achei bem interessante esse artigo. Então, eu acho bom, né, a gente como espírita entender muito bem a nossa visão, né, aquilo que a gente tem como base, que a gente aprende, mas também ter a mente aberta para olhar outras opiniões, entender outros conceitos diferentes, né? A gente vai ouvir outros conceitos diferentes sobre a explicação para essa guerra, para essa situação. Deixa eu ver. Eu acho que eu acabei por aqui. Vou abrir para algumas perguntas, comentários. Por favor.
Eu vou chegar perto de você para o som poder... Primeiramente, muito obrigado pela palestra, muito bem colocado. E o comentário que eu queria fazer, dentro do que você falou, que está escrito no Livro dos Espíritos, né, como que a guerra é um elemento de desenvolvimento da humanidade. Né? E eu acho que o principal elemento, o principal efeito desse desenvolvimento é a elevação dos conceitos morais. Né? Então, se a humanidade passou mais de 70 anos sem ter um grande conflito, né, de certa forma, porque houve uma elevação da moralidade, né, e do entendimento de que esse tipo de conflito não é a melhor maneira de resolver o que causou o conflito. Então, eu acho que uma das principais, da maneira que eu vejo, dos principais efeitos disso aí é exatamente as sequelas que são mais evidentes, que se tornaram mais evidentes a cada conflito que houveram, né, somente no último século. Né? Então, hoje você vê que, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que tem uma quantidade de pessoas que serviram das Forças Armadas muito grande, né? Deve ser similar, por exemplo, na Rússia, na China, né? Talvez que não apareçam tanto como aparece aqui, porque é aqui onde a gente vê, vive. Mas eu estou falando das pessoas que sofrem com as sequelas da guerra. Né? Tem consequências, né? Isso. O estresse pós-traumático, que leva a doenças mentais, né? E isso aí é uma coisa que tem se evidenciado cada vez mais, principalmente depois nos últimos, vamos dizer assim, 25 anos, né? E a gente vê que tem uma série de estatísticas aí para provar que as pessoas que a gente vê na rua hoje em dia, a maioria delas são ex-combatentes, né? Porque elas não conseguiram se reintegrar na sociedade, e isso está acontecendo da maneira, é o efeito que eu vejo para mostrar finalmente, né, qual é o impacto do conflito armado, como ele é. E isso eles deixam bem claro, né, as consequências que muitas vidas depois de muitas gerações, né? Isso que você falou, eu acredito mesmo, eu acho que isso é correto. E eu não mencionei aqui, acho que eu pulei, mas pegando um pouquinho do lado bom também, né? Porque eles falam que isso é aplicado para ajudar a gente a se desenvolver mais rápido. Eles citam, por exemplo, a formação de muitas organizações mundiais, tratados mundiais. Isso também ajuda aquilo que você falou no desenvolvimento moral também. Então, infelizmente, houve a guerra, teve consequências, mas também de lá saíram alguns acordos, alguns tratados entre as nações que, por algum tempo, também contribuíram para o desenvolvimento da humanidade de uma forma mais pacífica. Então, tem as consequências boas e ruins para esse desenvolvimento. Obrigado, Ivo. Alguma outra pergunta, comentário? Alguém que está no Zoom? Falando isso, por favor. A gente combinou, né? Vou ficar aqui, porque aí o pessoal consegue ouvir. Obrigado pela palestra, muito boa. Obrigado. Os dois conceitos que eu tirei dessa sua palestra, que são muito importantes, são muito fundamentais do espiritismo, né? No meu entendimento. O primeiro deles é sobre a importância da guerra, né? É claro, ninguém, como você falou, os espíritos nunca vão escolher a guerra como um meio para resolver as coisas. Assim como a gente nunca escolhe ficar doente. Mas, através da doença, a gente desenvolve o nosso sistema imunológico. Eu adoro analogia. Legal, boa analogia. A gente fica doente, a gente se debilita, mas o nosso sistema imunológico se fortalece. Exato. No meu entendimento, similarmente, a raça humana, a humanidade se debilita durante as guerras. Temporariamente. Não é uma coisa desejada. Mas, moralmente, o planeta como um todo
depois da guerra, é claro que vão ter baixas, vão ter consequências que são muito terríveis, mas, como você falou mesmo, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, teve muitas evoluções em como as nações decidem resolver as situações, os conflitos e assim por diante. Então, esse é um conceito que é muito Perfeito, importante. é isso mesmo. E o segundo deles, que eu acho muito importante também, que você falou, independente de quem você seja, na guerra ou na vida, por menor responsabilidade que você tenha no que você está fazendo, ou por maior a responsabilidade que você tem, no caso do general, do comandante, do presidente que decide fazer guerra, todo mundo tem uma escolha em algum momento. Todo mundo, em algum certo momento, tem uma escolha de fazer alguma coisa da forma melhor ou da forma pior. Exato. Cada um vai arcar as consequências de acordo com aquilo que decidiu com relação àquela responsabilidade que você tinha. Se você é uma pessoa que tinha pouco conhecimento, um soldado que tinha a opção de matar ou morrer, você escolheu matar e sobreviveu. Claro. A consequência para você pode não ser tão grande quanto aquele soldado que captura os outros soldados como reféns e decide matar porque são inimigos no seu. Exatamente. Então, são dois conceitos. Saltou agora é bem importante, né? A mudança de uma decisão. Todos nós é muito difícil, né? Se colocando no lugar de um indivíduo como esse, né? Ele está coberto de orgulho, né? É uma certa obsessão por algo. É muito difícil que mude uma ideia, né? Mas seria muito bom porque ele tem essa condição, ele tem esse livre-arbítrio. Mesmo tendo sido impelido a iniciar uma guerra, ele pode, em algum momento, tomar uma decisão contrária, falar, não, agora acabou, vamos voltar para casa, para tudo, né? Poderia, né? A liberdade está lá com ele. É isso. Obrigado, Alanis. Alguma outra comentário, pergunta? Uhum. Você está com o fone aberto aí, né? Porque senão eu vou... Bom, primeiro trazer aí um conceito bem popular, né? O mineiro, né? Aquele que come o angu pela beiradinha, para não queimar a boca, que tem aquela inteligência suprema. Guimarães Rosa que diz que o animal satisfeito dorme. Então a gente precisa de alguma coisa que empurre a gente, senão a gente não vai. A gente ainda não está nesse ponto de sozinho. Não. Infelizmente não estamos. E aí lembra de uma outra pessoa, já mais técnica, já mais inteligente, assim, a nível de abranger mais, não só aquele negocinho da roça, aquele negócio tudo, o cara que foi o CEO da Chrysler, Lee Iacocca, que falava, ou você segue, ou você lidera, ou você sai do caminho, não atrapalha, né? E aí vem para a gente que a gente tem que tomar uma posição em relação a isso. Eu concordo plenamente com você que nós discutimos. Não tem como a gente controlar uma vibração com uma vibração diferente. A gente não pode pensar em saúde quando está tendo a guerra. A gente tem que pensar em amor. Todo dia a gente tem que acordar com isso. Qualquer coisa que a gente mandar no WhatsApp que não refletir amor, a gente não está fazendo uma vibração que vai acabar a guerra. Esse é o ponto. E aí vem, já falou do Livro dos Espíritos, 625, pergunta clássica, né? Quem é que veio para nós mostrar o que tem que ser feito? Né? Eles dizem que Jesus, nosso guia e modelo. Então a gente pergunta, o que Jesus ia fazer na guerra? Jesus está muito longe, né? Ele está anos-luz na frente da gente, ele não pode se comportar como Jesus. Nós vamos pegar uns exemplos bem próximos. Chico, o que Chico faria se alguém falasse para ele que está tendo uma guerra? Ele iria para a guerra? Mesmo que ele fosse forçado? Gandhi, vamos pegar o exemplo de paz, né? Tem maior que ele iria para a guerra? Não. Pega outro que ficou numa sala, que o tamanho da sala era menor do que o tamanho dele. Ele não pôde se esticar na sala, que é o cara o presidente da África do Sul, o Mandela, e depois que ele sai, ele convida as pessoas que eram torturadores dele para sentar do lado dele na mesa que ele, no jantar que ele ia ser empossado de presidente. Então, lembrar disso, né? A gente vai fazer essa escolha. Eu vou seguir, vou liderar, vou sair do caminho, e qualquer uma dessas coisas que ele fizer, a gente vai ter uma consequência. E essa guerra não acontece por causa deles lá. Cada um de nós, cada um do planeta, para ela acontecer, ou a gente vai contribuir para que ela acabe. Isso depende de cada um de nós, de cada ato que a gente vai fazer. É difícil isso? Muito difícil. Mas se a gente pensar isso, o que eu vou fazer hoje para não ajudar essa guerra?
Bem lembrado, Babler, a responsabilidade não é do plano espiritual, né? É nossa, como seres encarnados aqui, nós somos responsáveis, de uma forma ou de outra, pelas vibrações, como ele falou, e essa vibração aí, acho que é isso. Você fez uma pergunta, né? Ninguém respondeu sobre o que eu acho que o Chico Xavier faria. Ele tentaria, ao máximo, envolver mais pessoas para orarem para essa causa. Ele tentaria juntar o máximo de energia possível, que aí eu acho que a gente, como espírita, a gente aprendeu isso, a gente já tem isso como consciência e a gente vai ser cobrado por isso, de uma forma ou de outra. Né? Da opção, da você ter opção. Lembrar aquele soldado que até viu o filme recentemente, que ele optou, já que ele tinha que ir para a guerra, ele optou por não pegar uma arma, ele optou para ir para a guerra para salvar as pessoas. E ele foi, correu o risco de morte, e ele virou, inclusive, herói nacional, porque ele não pegou em arma. Eu lembro desse filme. Só que ele também não falou, bom, eu não pego uma arma e vou me matar, porque aí ele estaria cometendo o suicídio, né? Dando essa oportunidade. Exato. Às vezes a gente não pode optar por não ir. Não tem como. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que ele virou herói, um exemplo de perseverança na cultura. Concordo. Você falou das coisas, Coragem. Matar alguém ou você não matar. É isso mesmo. Bom, acho que já extrapolamos o tempo. Talvez alguém que está no Zoom queira fazer algum comentário só para não deixar essa oportunidade escapar. Não. O pessoal no Zoom está mais tímido hoje. Então tá bom. Então, acho que a gente pode encerrar. Tem algum outro recado, alguma coisa para a gente dar? Não? Depois eu vou encerrar. Eu vou encerrar aqui agora. Vamos tentar. É um assunto pesado, né? Mas acho que ao mesmo tempo gostaria. Esse é o meu objetivo, que todos saíssem mais fortes daqui hoje nesse pensamento, entendendo as consequências e vendo, refletindo internamente como que cada um de nós pode ajudar mais, né? Se a gente já fez alguma coisa até agora, quanto mais a gente ainda pode fazer. Então, eu acho que essa é a reflexão para hoje. E então, depois que a gente terminar aqui, fizer o encerramento, para quem tiver interesse ficar, nós temos o passe magnético, né, que vai ser dado após. Então, a gente vai organizar aqui fora, acho que a Sueli, né, vai organizar direitinho a fila, vai chamando as pessoas e a gente vai dar o passe magnético. Se alguém, não tem experiência do que é um passe magnético, depois que a gente terminar aqui, eu posso também ajudar a explicar se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos, então, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Vamos nos acalmando, deixando aqui, então, todos os nossos pensamentos que, de alguma forma, possam levar para uma negatividade, alguma coisa que não nos traga a positividade, os pensamentos realmente construtores. Vamos nos ligando, então, aos nossos mentores individuais, a todos que estamos aqui, em nome de Jesus, em nome de nosso Pai maior. Vamos agradecendo por essa casa que nos acolheu hoje, que nos deu essa oportunidade de assistir uma palestra, de discutir o assunto, de aprender. Vamos olhando por essa pátria que nos acolheu, pelo nosso país de origem, olhando por todos os nossos familiares. Vamos, então, vibrando bastante amor mesmo do fundo do nosso coração, da nossa alma, com todo o sentimento que podemos nesse momento. Vamos imaginando aqui no meio dessa sala, depositando essas energias, e que essas energias possam ser levadas pelo plano espiritual e distribuídas para aqueles lares, para os lugares mais necessitados. Vamos nos elevando, então, com esses amigos do plano maior, junto do nosso Mestre Jesus, que sempre nos ensinou amor, tranquilidade. Obrigado, Jesus. Nos leve até o nosso Pai, a quem agradecemos por nossa vida. Graças a Deus.